Vamos lá, pessoal, bom dia. Extremamente feliz aí de estar aqui hoje nesse domingo, né, o convite da Luciana e poder compartilhar esse dia de vocês, né, a semana do nutricionista, e hoje é o dia do profissional de educação física, e eu fico muito honrado de poder trabalhar num dia que a gente comemora a profissão, e da gente compartilhar e dividir conhecimento, né. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que essa é uma paixão aí que nos move. É um prazer ter a Raquel aí e o Thiago, que são meus amigos aí já há bastante tempo também, compartilharam de Santos direto para cá, né? Sensacional. Bom, gente, e a gente vai começar aqui hoje falando sobre a dieta cetogênica associada ao exercício físico, né? Então, eu vou falar mais específico, focado na parte do exercício, trazendo um pouco da fundamentação fisiológica, bioquímica, que está associada ao funcionamento do nosso corpo, né, e algumas modificações. Para iniciar, então, a gente vai começar aqui falando sobre, nessa divisão, um pouco sobre metabolismo, a influência do carboidrato na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, o que é a dieta cetogênica, tá? Numa descrição científica, e a associação entre a dieta cetogênica e exercício. É algo que está sendo muito discutido, é algo que está na moda, e quando eu recebi o convite eu quis saber um pouco mais, conhecer, sentir um pouco mais como isso funciona, e ao longo da apresentação eu vou mostrar para vocês como é que isso foi vivido, né, ou vivenciado de forma prática com alguns resultados. Para a gente iniciar e ter uma noção boa de como isso funciona, primeira coisa é o seguinte: é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz, porque quando se fala de dieta, dieta low carb, dieta cetogênica, no geral se pensa em emagrecimento. Só que quando a gente fala em emagrecimento, tem diversos fatores associados a perder peso no geral, né? E o que acontece? Essa pergunta aqui: para onde vai a comida que você ingere? O que acontece com o alimento que você comeu agora no café da manhã, se comeu, que você vai comer daqui a pouco no almoço? Essa figura aqui, ela ilustra o nosso sistema digestivo, né, como um todo. Você, quando ingere o alimento pela boca, ele vai passar por um grande tubo, né? Se a gente estica o intestino fino, né, o intestino delgado, o intestino grosso, todo o nosso trato, o esôfago, o estômago, você tem um grande tubo, e através desse tubo o alimento vai passar, ele vai passar por um processo fisiológico, físico-químico, parte do alimento vai ser absorvido, né, sai do intestino, sai do processo digestório, entra na corrente sanguínea para que possa ser levado, bombeado até todo o nosso tecido periférico, os músculos e os órgãos que vão utilizar como fonte energética. E no final, o que não é utilizado, ele sai na forma de fezes, né, pelo reto. E quando você pergunta para as pessoas para onde vai o peso que você perde, para onde vai a comida que você ingere, então existe um processo que é muito mais complexo do que apenas se mexer, apenas se movimentar, apenas suar. E é isso que é importante a gente saber. Lá, quando chega no intestino, os processos nas velocidades, né, esses macronutrientes, eles vão entrar, isso é importante, na corrente sanguínea, e chegar até o ponto que a gente quer na célula, para que efetivamente eles possam ser utilizados como principais fontes energéticas. Então esse é o processo final. Só para a gente poder dar uma relembrada e poder visualizar isso aqui de forma mais simplificada, a ideia não é dar uma aula de bioquímica, mas ter uma noção do que acontece. Nós temos os principais aqui 3 macronutrientes, né? Epa, olha o balão subindo. Temos 3 principais macronutrientes. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Aqui. 3 principais macronutrientes: a proteína, os lipídios e a glicose, né, na sua forma como monômero, se transformando em aminoácido, ácido lático, glicose, como produto, né, parte principalmente do metabolismo aeróbio, de formar acetil-CoA e passando pelo ciclo do ácido cítrico, cadeia de transporte de elétrons. Então esse é o processo pelo qual a gente digere o alimento em produtos menores, em segmentos menores, para que a gente possa utilizar, tanto para a estruturação do organismo, para a gente formar o corpo,
formar nossa pele, cabelo, quanto para a gente colocar dentro da célula e ter um reservatório, ter um estoque razoável de energia. Quando a gente fala da glicólise, é importante a gente pensar nesse aspecto, como é que funciona a glicólise. Quando a gente ingere algum tipo de carboidrato ou alimento, a partir do processo de digestão, de diminuição, da segmentação desse alimento, a gente tem o entendimento, a percepção do pâncreas, e o pâncreas ele secreta a insulina. A insulina, na corrente sanguínea, se liga ao seu receptor, permitindo que o transportador se desloque até a membrana e a glicose consiga entrar para que a gente possa utilizá-la como fonte energética. É isso que acontece de forma geral. Só que, se esse processo ele não funciona de forma adequada, ou se nós não tivermos uma quantidade de glicose suficiente para que a gente possa utilizar como fonte energética, nós precisaremos utilizar outra fonte. Nós precisamos buscar outras formas ou de produzir glicose ou de realizar esforço. Então aqui a gente tem um exemplo no vaso sanguíneo, tá? Esse desenhozinho aqui, e essa bolinha azul são as moléculas de glicose. O que acontece? Após você ingerir o alimento, você tem um aumento de secreção. O aumento de secreção do pâncreas de insulina, se liga ao seu receptor, o receptor é ativado, e aqui de forma mais explicada do que aquela primeira animação, esse receptor ele vai até a membrana, esse receptor chama GLUT4, permitindo que a glicose entre para que a gente possa realizar a glicólise e utilizar a glicose como fonte de energia. A glicose ela vai ser quebrada em pedaços menores, né? Ela fosforilada pela hexocinase, em glicose 6-fosfato, forma piruvato. Se for seguir pela via anaeróbia, né, a gente tem aumento da produção de lactato. Se não, a gente tem a utilização na mitocôndria, fosforilação oxidativa para formar ATP. Aqui a gente tem o exemplo de um adipócito, né? E aqui uma gotícula de gordura. O que acontece? E tem esses xizinhos vermelhos aqui, se vocês repararem. O que acontece se a gente não tem secreção ou produção de insulina, que acontece no caso do diabético? Você não tem insulina, não vai se ligar ao receptor, o transportador ele não vai para a membrana, você tem um acúmulo de glicose no meio extracelular. Então você vai lá pegar a pessoa com diabetes, com resistência à insulina, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, o que vai acontecer? Você vai medir lá a glicose na pontinha do dedo, você vai ter um nível de glicose elevado, acima dos valores de normalidade. É um aumento da concentração glicosídica no plasma desse indivíduo. E aí, como é que você vai fazer se a glicose é a sua principal fonte energética, principalmente para as atividades de cunho de maior velocidade, né? Onde você precisa executar as tarefas de forma mais rápida e para o nosso dia a dia? A glicose geralmente é a primeira a ser oxidada após a alimentação, né? A gente, após comer qualquer tipo de carboidrato, né, a gente tem um aumento de glicose, seja de baixo valor glicêmico ou alto valor glicêmico, né? A resposta vai variar em função disso, mas você vai ter um aumento de glicose no plasma logo em seguida. Se você não consegue colocar a glicose para dentro da célula, você começa a quebrar os glicerídeos em ácido graxo, e o ácido graxo ele vai ser oxidado por um processo que a gente chama de beta-oxidação, para você poder utilizá-lo como fonte de energia. E aí que está o que é interessante. Nós temos uma outra possibilidade que acontece sempre, agora que nós parados, sentados, estamos utilizando a glicose, estamos utilizando os ácidos graxos, né, os triglicerídeos, os lipídios, mas se a quantidade de glicose for insuficiente, você vai ter uma prioridade na utilização dos ácidos graxos, na utilização lipídica, e para você poder formar o acetil-CoA, o que acontece nesse processo, no processo que é reversível? Você forma corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, acetona, né? E esses corpos cetônicos eles podem também ser utilizados como fonte de energia, formar acetil-CoA. O cérebro, inclusive, usa os corpos cetônicos. O problema é que, em excesso, isso gera um problema para o diabético. A gente tem um processo chamado de cetoacidose, né? Ou só cetose, em alguns casos. E isso pode ser maléfico, levar à morte, levar ao coma, né? A inconsciência.
Então a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente fala de qualquer tipo de modificação de nossa rotina de exercício, nossa rotina alimentar, em função dos efeitos fisiológicos que possam ser causados. Esse processo que eu mostrei para vocês acontece quando você tem ausência de insulina. Mas você pode também fazer cetose se você não fizer ingestão de glicose adequada. E é disso que a gente está falando hoje. Tá? A gente está falando de doença de dieta cetogênica, que é a utilização de baixa quantidade de glicose, se possível nenhuma, para que você possa utilizar os ácidos graxos como principal fonte energética e com isso você vai aumentar a produção de corpos cetônicos. Essa é a proposta dessa dieta, tá bom? Essa é a parte fisiológica, bioquímica dessa dieta. Mas cetose é diferente de cetoacidose, né? Sim, sim. Você pode fazer cetose, você pode fazer cetoacidose. São coisas distintas, né? No diabetes, no geral, você faz cetoacidose. Na alimentação, com um nível muito baixo de glicose, dependendo da quantidade, né, você pode ter um alto nível de cetoinúria, né, e pode também provocar cetoacidose. Mas aí são outros 500, são várias coisas diferentes, a gente vai discutir, vai debater isso aqui. E aí o seguinte, nisso a gente consegue medir os valores de corpos cetônicos, isso é uma coisa que no geral o diabético ele já está acostumado a fazer, tá? Algumas pessoas também que se dedicam a fazer a dieta cetogênica também fazem medidas de corpos cetônicos na urina ou no sangue para identificar se o nível de corpos cetônicos é muito grande a ponto de ser prejudicial ou não. Então aqui os corpos cetônicos principais, né, cetoacetato, beta-hidroxibutirato, que são formados pela oxidação de triglicerídeos, dos ácidos graxos, 0,5 milimolar, né, a quantidade que a gente considera saudável, entre 5 a 1,5 uma quantidade pequena, de 2 a 4, 1,5 a 4 a quantidade moderada e acima de 4 milimols, né, uma quantidade muito grave, e aí você tem uma evidência de cetoacidose, é um cuidado que você precisa começar a ter. O que eu queria falar para vocês, pessoal, antes de ir muito à frente, já aproveitando aqui, os dados que eu vou mostrar, tá, e os dados que eu vou apresentar aqui, é com o mínimo de viés individual, pessoal possível. Tá? Vou trazer boa parte que eu trouxe da literatura, o que eu encontrei e apresentar as divergências que ocorrem ou não. Tá? Eu não vou falar nem contra, né? Minha ideia não é detonar nem aprovar a dieta cetogênica. Etapas da oxidação do ácido graxo. O que acontece? Quando a gente tem o processo que a gente chama de beta-oxidação, que é a degradação, aqui um exemplo de um ácido graxo, você vê tem várias moléculas aqui, né, de carbono, o que a gente faz é quebrando essas moléculas de carbono, 2 a 2, para formar o acetil-CoA. Então, na beta-oxidação desse lipídio, a gente forma 8 moléculas de acetil-CoA, que ela vai entrar no ciclo de Krebs e vai formar energia a partir da cadeia respiratória, né? Transporte de elétrons. Então a gente viu lá inicialmente a glicólise, que é a quebra da glicose para utilização como fonte de energia direta. A qualquer atividade física que você for fazer, no geral você acabou de se alimentar, basicamente você vai utilizar principalmente, né, a glicose ingerida. E claro que você vai utilizar também os ácidos graxos, né, quanto maior o tempo de duração da atividade que você realizar, mais ácidos graxos você vai utilizar como fonte energética. Se você tem uma restrição de glicose, naturalmente se aumenta a oxidação de ácidos graxos. Isso é importante. Agora, efetivamente falando de um ponto que eu acho que vai ajudar bastante, porque quando a gente fala em dieta cetogênica, hoje, quando se fala de dieta cetogênica hoje, se fala em perda de peso, fala de emagrecimento. Se você for ver a procura, a busca das pessoas pela internet, em qualquer mídia social, você vai ver que o intuito, no geral, é ter uma rápida perda de peso. Quando você emagrece, para onde vai o peso que você perde? É aquela pergunta que eu fiz lá no início. Para onde vai o peso que você perde? Quando você faz uma alimentação, né, diminui a quantidade de alimentos, você consegue entender, acho que com mais facilidade. Se você come menos, você vai ter um armazenamento menor. Mas quando a gente fala de exercício físico, você pretende fazer exercício, pensando que o carboidrato,
o lipídio e as proteínas são basicamente formados por uma estrutura central de carbono. Se a estrutura dessas macromoléculas é feita de átomos de carbono, você precisa de alguma forma eliminar esses átomos de carbono. Como que você faz isso? Então, voltando à primeira figura, eu acho que agora vai começar a ficar um pouco mais claro. Preste atenção no seguinte, quando você ingere o alimento, o que vai sair no reto, que vai sair lá pela porta dos fundos, é o que você não utilizou. E quando a gente fala de perda de peso, no geral, o acúmulo de peso, ele acontece aqui, ó, no excesso de alimentos que você ingere e que você armazena como fonte de energia, seja nos adipócitos, seja no músculo, seja nos hepatócitos, e no geral o que a gente vê lá é o da gordurinha que a gente sente, que a gente aperta, que é o que a gente quer perder, né? E geralmente a gente fala isso relacionado aos adipócitos. E a resposta não é uma resposta lógica. Se você chegar em casa e fizer a lógica do nosso senso comum, para qualquer pessoa, sua família, seu pai, sua mãe, esposa, filho, filha, avó, amigo, as pessoas vão falar, por onde sai a energia que eu gasto? Por onde sai o peso que eu perdi, 1 quilo que eu tirei na balança? Porque quando você vai para academia, muita gente pensa isso, vai para academia, faz exercício pra caramba, corre e sobe na balança. Fala, pô, emagreci 1 quilo. Né? Na verdade, você não emagreceu 1 quilo, você desidratou praticamente 1 quilo. O que você perdeu de peso é algo muito menor, né? Muito menos relevante. Por quê? Porque o que a gente tem na oxidação desses macronutrientes é um produto final que é o dióxido de carbono, que é o CO2. A glicose, a proteína e o lipídio, qual é o átomo que forma a estrutura central, os átomos que formam a estrutura central desses alimentos? O carbono, né? Então você precisa quebrar esse carbono. E como é que acontece a quebra de carbono por eliminação? Através da formação, principalmente de CO2 e água nesse produto. Então quando a gente fala de emagrecimento, de quebrar essas moléculas que a gente geralmente armazena e vai utilizar como fonte de exercício, é através da respiração. A gente perde peso respirando. E aí eu vou fazer aqui um experimentozinho para vocês, breve, só para vocês entenderem aí como é que isso funciona. De forma prática. Na verdade, o gás carbônico que você espera na troca gasosa ele é produto do metabolismo. Sim. E não da troca gasosa em si, não é isso? Sim, exato. Porque você tem a troca gasosa, a gente está aqui agora. O que a gente está fazendo? Está utilizando o oxigênio como fonte energética, também a gente ingere gás carbônico, né, e outras moléculas que estão no ar. E aí quando ele passa pela via respiratória, a gente tem a absorção desses elementos pelos alvéolos, entra na corrente sanguínea, a gente vai utilizar e depois ele vai retornar como forma de CO2, seja pelo metabolismo aeróbio, seja pela formação de CO2 através do bicarbonato, no processo de redução de ácidos. E aí, no geral, o que a gente tem é a redução desses elementos em moléculas pequenas. Então, quando você tem a degradação, a oxidação de carboidrato, proteína ou lipídio, para você formar lá uma molécula de acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos, o que sobra, por exemplo, o glicose, são 6 carbonos. Você quebra ela primeiro em 2 moléculas de 3 carbonos, que é o piruvato, e aí se for pela via aeróbica, você vai formar acetil-CoA. E aí, nesse processo de formação, você tem a formação de CO2 e durante o ciclo de Krebs, a gente vai fazendo essa quebra e colocando mais moléculas de CO2 para fora. Então, essa molécula de CO2 que vai entrar na nossa corrente sanguínea, a gente vai expelir na forma de CO2. É a forma que a gente tem, no geral, de emagrecimento. Deixa eu só ver onde é que eu botei aqui o meu aqui. Agora, o seguinte. Você agora está emagrecendo. O tempo inteiro nós estamos emagrecendo. Mas para a gente entender como isso é um processo difícil. Olha só. O que tem aqui nessa bola? CO2. O CO2 está saindo através da respiração. Só que você, geralmente, está respirando agora, você está colocando CO2 para fora, mas você não está vendo a quantidade de CO2 que você está botando. Né? Então, imagina que eu fico aqui 1 hora enchendo bola. Para ver a quantidade de CO2 que eu coloco para fora. E aqui eu estou exalando, estou colocando CO2 forçado. Só que essa bola ela tem um pezinho também. Eu trouxe aqui uma balança que eu tive que comprar.
não para hoje, mas para outro dia, o que eu poderia fazer? Pesar aqui todas as bolinhas, colocar na balança, ver o peso delas, depois colocar todas as bolinhas aqui em cima, né? Eu peso as bolinhas, eu taro a balança, boto aqui para tarar, e aí coloco todas as bolinhas de novo para pesar a quantidade de CO2 que eu coloquei para fora. Ou seja, o peso que eu estou perdendo. Segura aqui para mim, por favor, querido. Você consegue segurar. Então, se eu ficasse fazendo isso aqui por horas, enchendo bolinha, a quantidade de bolinhas que eu enchi em 1 hora, por favor, é o total de CO2 que eu vou colocar para fora, de peso que eu vou perder. É pesada essa bolinha? Se eu ficar 1 hora aqui enchendo essas bolinhas, você acha que eu vou perder muito peso? Através da respiração? Não vou. Se eu boto isso aqui, a minha balança, que ela tem uma precisão de 100 gramas, ela não consegue nem pesar a quantidade de bolinha que eu vou colocar aqui. Para você ver só como isso é algo difícil. Então eu vou fazer agora aqui um outro experimento para a gente conseguir visualizar. Eu acho que quando a gente visualiza, fica mais fácil da gente entender. Experimentozinho, tentar fazer rápido para a gente ganhar tempo aí na fala. Nosso centro de pesquisadores querer entender as coisas dando arte. Vou só botar isso aqui. Eu vou fazer aqui um experimento rapidinho, só para mostrar para vocês esse processo. Eu vou colocar um pouquinho de CO2 aqui nessa bolinha, tá? Um pouquinho de CO2 aqui nessa bolinha. Eu vou colocar esse aqui, eu não vou usar agora. Vou explodir não, gente. Vai ser suave aqui. Isso é nitrogênio líquido. O que eu vou fazer? Com nitrogênio líquido, eu vou... Se não estourar a bolinha aqui, vamos ver. Eu vou congelar o CO2 que está aqui na bolinha, que a gente geralmente não vê. Então, o que eu tenho aqui, você vê que ele ocupa muito menos espaço, que é o que a gente consegue ver, né? Ou seja, todo o CO2 que estava lá dentro, ele agora está congelado, saiu da condição gasosa, que é o que a gente espelha, vai para a condição líquida, que é aqui com nitrogênio líquido, e olha só que interessante, a bolinha ela desaparece, né? Porque as moléculas de CO2 que estavam na forma gasosa, que se expandem, agora elas estão na forma sólida e elas ficam todas ali juntinhas, né? E aí o espaço da bolinha lá, o espaço gasoso, desapareceu. É para aí que vai todo o peso que você perde, através da quebra dessas moléculas. Agora olha só que interessante. Se eu tirar ela daqui, ó, eu volto à temperatura ambiente da bolinha, as moléculas de CO2 ela voltam a se expandir a forma gasosa, e aí rapidamente eu tenho aqui, ó, eu consigo ver o CO2 aqui, ó, ainda que o nitrogênio ele vai primeiro, o CO2 ele vai depois, instalou, já era, não tem problema. O CO2 ele vai depois, vou botar aqui, o CO2 ele vai depois e a gente tem a bolinha de volta à sua forma natural, tá? Sua forma normal. O que você está dizendo então é que na verdade o peso que você perde é o equivalente a esse CO2 aí condensado durante o processo de respiração, é isso? Parcialmente, isso. Eu vou explicar mais para frente. Mas a grande parte do peso que você perde, ele sai através da sua respiração. Por isso que é extremamente difícil você perder. Vocês viram ali quanto de CO2 a gente tem na bolinha? Porque na verdade você está expelindo, mas você também está gerando um processo de sobrevivência, né? Assim, de se alimentar, não sei lá, porque o CO2 que você expele é resultado do metabolismo. Sim, sempre. Sempre, mas é isso aí. Mas o que eu estou falando aqui é com respeito ao balanço energético. Porque naturalmente, eu não quero que você, eu agora tenho que colocar
uma quantidade menor. Não, você tem que colocar uma quantidade maior de CO2 para fora. Se você pensa em emagrecimento, o que você tem que fazer é aumentar a oxidação dessas macromoléculas, para você conseguir colocar uma quantidade maior de CO2 para o meio externo, né? Tirar de você. Então, o que a gente tem que tentar fazer é aumentar a velocidade de quebra dessas grandes moléculas. Aumentando a velocidade do processo de geração de energia. Aumentando o gasto energético, o gasto calórico, cadê? O gasto energético, o gasto calórico, você consumindo você consumindo energeticamente mais glicose ou mais lipídio ou mais proteína. Em geral, proteína a gente quase não utiliza para contagem, mas carboidrato e lipídio em maior quantidade. Agora, olha só como é que isso é complicado. Eu peguei aqui esse lipídio, tá? Como exemplo aqui, C55H104O6. Para a gente poder oxidar ele, a gente precisa de 78 moléculas de oxigênio e a gente vai formar 55 moléculas de CO2 mais 52 moléculas de água mais energia. Então a energia que a gente forma calor, usa para pensar, usa para fazer exercício, isso é algo difícil de você entender e mensurar. Quando você pergunta a qualquer pessoa para onde vai a energia que você gasta, fala o peso. Eu gasto como energia. O que é essa energia? A energia vai ser algo mais difícil, a caloria, né? O calor que você produz, mas o CO2 que você produz, ele vai sair na respiração, em grande parte, né? E a água você vai eliminar através do suor e etc. Quando você quebra uma molécula ou de lipídio ou de glicose, o que você elimina no geral aqui vai ser água ou CO2. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu coloquei aqui a tabela periódica, só para a gente poder a influência desses átomos na nossa perda de peso. Então aqui eu tenho o átomo principal, né? Quando a gente fala dessas duas moléculas, né, H2O e CO2, a gente tem 3 átomos participantes, né? O carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Então eu vou pegar aqui a massa molecular do hidrogênio, a massa molecular do carbono e a massa molecular do oxigênio. Tá? Aqui essa aqui, ó, é a massa atômica, desculpa. Do hidrogênio é de 1, que é a base universal que a gente utiliza como parâmetro de contagem, o carbono de 12 e o oxigênio que 15, né, aproximadamente 16. Se eu tenho essa molécula com 55 átomos de carbono, 104 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, eu consigo ter uma estimativa do total que eu utilizo durante a respiração para oxidar essa molécula, né, quanto vem de cada um, quanto que eu formo de CO2 e quanto que eu formo de água. Olha só que interessante. Então eu tenho aqui, ó, são 104 átomos em uma molécula, né? Estou falando aqui de uma molécula desse lipídio de hidrogênio, então eu multiplico 104 vezes 1 para ter a massa atômica do hidrogênio, vou saber qual o percentual de participação, eu tenho a massa de 104,8. Do carbono, a massa atômica são 12 vezes 55 átomos na molécula, 660. E o oxigênio, O6, né, eu multiplico aqui por 6 também, eu teria um valor, por que eu dividi em 2? Porque quando eu faço essa conta, uma parte vai para o CO2 e uma parte vai para a água. Né? Então, fiz a divisão aqui da conta dessa molécula para a gente entender melhor. Quando eu faço CO2, eu calculo aqui para 4 moléculas nessa proporção de 6, né? Eu tenho aqui no CO2, 2 de oxigênio e no H2O, 1 de oxigênio. Então, em 6, eu vou ter uma proporção aqui de 4 para CO2 e 2 para água, deu para entender? É uma razão de 2 para 1. Então, se eu tenho 6, vão ser 4 para o CO2 e 2 para a água. Aí, eu consigo calcular agora aqui a proporção da massa atômica do CO2, né? 660,6, que é do carbono, mais 63,9, que é o que vem aqui do oxigênio, que é contido na molécula. Eu tenho a massa atômica de 624, a mesma coisa eu faço aqui para a água, né, 136 do percentual do total das moléculas, do peso total, soma toda essa massa 861. Se eu quiser saber qual é o percentual de CO2 e água que eu vou formar, que vai ficar mais fácil agora de entender, eu vou ver que esses 724 corresponde a 84% da massa atômica total das moléculas que vão ser oxidadas e produzidas. Vê se dá para entender agora. Esse lipídio ele vai ser quebrado, oxidado, no final, em moléculas de CO2 e em moléculas de água. Então, eu quero saber qual é a proporção de participação de CO2 e água.
Então eu vou ter que eu tenho 84% de CO2 e 16% de água, em função, sabendo qual é a massa atômica de cada um. Isso me diz que eu vou ter 84% da gordura vai ser exalada como CO2 e o 16% vai ser exalado como água. Isso aí vai através para a célula, para a urina, enfim. De fato, se você quiser perder 10 quilos, então, você vai ter que perder 8,4 quilos de CO2 e 16 quilos de 1,6 quilos de água. É fácil perder 10 quilos? Pensando nesse cálculo, nessa matemática. Quanto que pesa as 3 bolinhas ali que você pesou? De CO2? Não dá nem para pesar, nem pesou. Minha balança ali, ela é 0,2, né, gramas. Não chegou nem a pesar o 0,2, quase nada. Ela não consegue medir. Então, quanto que eu vou ter que exalar de CO2 para perder os 10 quilos? É muita coisa. É fácil? Não é fácil. Em quanto tempo perderei esse peso se parar de comer hoje? Então, lá, CO2, 10 quilos total, né? Quantas moléculas, né? Quanto eu vou ter que colocar ali de CO2? 8 milhões e 400 moléculas para isso. Por respiração, né? A gente consegue, cada vez que eu inspiro e expiro, né? São mais ou menos 36,8 miligramas, tá? de CO2. Então, quando eu faço aqui o total de respirações para perder 8,4 quilos, eu vou ter que fazer 228 mil respirações, ponto 13. Se eu tenho e aí, além disso, eu tenho uma frequência respiratória de 12. A gente faz de 12 a 16 respirações por minuto, inspirações e expirações. Se eu pegar esse total de respirações para perder esse peso, dividido por minuto, eu vou ter que fazer 19 mil minutos. Para saber em horas, 317 horas, 13 dias. Se você parar de comer hoje e não comer mais nada, em 13 dias aproximadamente, não é uma conta exata, tá? Você perderia aí esses 10 quilos, né? Total. Só que a gente é dinâmico ainda, porque quando a gente vai perdendo peso, a gente vai tendo um consumo energético basal de repouso menor ainda. E então essa conta aqui é uma conta, né, aproximada, a gente tem uma diferença. Se você parar de comer hoje, não comer mais nada, não beber água, em 13 dias você vai ter uma perda aí de 10 quilos aproximadamente. Ah, Diego, então já sei o que eu vou fazer. Eu vou parar de respirar. Eu vou começar a respirar direto. Isso vai adiantar? Não vai adiantar. Porque para que você possa mobilizar o ácido graxo que está no seu tecido adiposo, né, as macromoléculas que estão no seu músculo, o que você precisa fazer? Você precisa fazer exercício, você precisa se movimentar, você precisa se mexer, para você poder sinalizar e aí pegar efetivamente, não é através da respiração. Então o exercício vai te ajudar nesse aspecto. Então qual é a influência do carboidrato na nossa vida? Então essa parte é só para a gente ter uma noção geral em cima do que os artigos falam, porque a preocupação, a pessoa pensa em dieta cetogênica, low carb, dieta cetogênica, né? Pensa na perda de peso. A gente tem que entender como é que o processo funciona, tá? Então eu estou explicando aqui de forma fisiológica, nos aspectos gerais, e gera um entendimento para a gente razoável da dificuldade que é. Qual é a influência do carboidrato disso? Por que está tão na moda se falar? Por que a gente veio aqui hoje para falar de dieta low carb? Para que eu estou aqui falando de dieta cetogênica, né? O que nos fez vir aqui até esse encontro hoje? É o seguinte, gente. O carboidrato ele exerce influência em diferentes aspectos na nossa vida. Esse artigo aqui da Jessica Wafer, da Frontiers Behavioral Neuroscience, de 2014, ele mostrou o seguinte: existe uma individualidade biológica ao gosto de doce. E pessoas que gostam de doce são mais impulsivas. Isso é um teste que a gente consegue fazer, né? Dar doce para a pessoa e ver nível comportamental. Ou seja, tem pessoas que vão gostar mais de doce, pessoas que vão gostar menos de doce. E tem pessoas que gostam mais de doce e são mais impulsivas. Mas então isso é uma coisa que pode ser mutável ao longo da vida. O gostar do doce? O gostar do doce, talvez então até o controle da impulsividade. Exato, você consegue controlar, mas você tem uma influência, os fatores hereditários, né, que a gente acredita, que vão fazer com que você tenha
independente da sua vida pregressa, uma maior resposta psicológica à ingesta de doce, à ingesta de açúcar. Você pode controlar isso, né? Você pode modificar os seus hábitos, você pode usar diversas estratégias, né? Que aí não me cabe, né? Mais a área do nutricionista, para você tentar mudar. Mas você entende que tem pessoas que gostam mais de doce, pessoas que gostam menos. O que vai fazer com que pessoas tenham mais facilidade para aderir, por exemplo, a uma dieta cetogênica ou não. Em função da sua... Tem gente que... Eu, por exemplo, sou apaixonado por doce, por açúcar, por carboidrato. Tem gente que não faz questão de comer doce. Eu não posso ver uma torta de limão no lugar que eu quero comer a torta de limão, né? Tem gente que não tem esse problema. E aí, olha só que interessante. Nesse teste aqui dessa revista, mostraram que as pessoas que gostam de doce ficam mais eufóricas quando usam anfetamina, né? Nesse dado aqui. As pessoas que têm maior aproximação de doce. E aí a gente começa a fazer uma associação da utilização do açúcar como uma relação com a droga. Veja bem, esse artigo aqui foi um artigo muito interessante, mostrando que o açúcar causa dependência similar à da cocaína, da Sharif, tá? De 2016. A gente começa a entender, existe esse núcleo aqui que a gente chama de núcleo accumbens, que é uma parte da via de recompensa, que gera prazer, impulsividade e comportamento maternal. Está localizado aqui no núcleo anterior do putamen, né? Referência, sim. Perdão, se quiser vá mais devagar, não tem problema não, fica tranquilo. E aí a gente já começa a pensar, cara, agora eu entendo o meu problema. Aí veja bem, antes que, porra, o Diego é maluco, vai falar que açúcar é droga, não é isso, né? A gente tem aqui... Não deixa de ser, né? Mas a gente tem uma resposta similar à da cocaína na recepção, nos receptores da glicose. Talvez esse possa ser um processo de mudança da população hoje, das dificuldades que nós temos em fazer qualquer tipo de restrição de carboidrato e diminuir a quantidade de alimentos. Até mesmo de perder peso, porque assim, sim, na verdade, a forma como o açúcar age lá nos adipócitos é diferente de um carboidrato complexo, né? Sim, sim. E aí já são outra história, são os tipos, né, de carboidrato. E aí, olha só, esse núcleo accumbens aqui está relacionado ao prazer. Sim. É a glicose. Exato. Perfeito. A resposta é a mesma, né? Você tem a diferença na velocidade de absorção, né? Mas você tem a formação da glicose. Obrigado, Raquel. Quando a gente fala do núcleo, né, accumbens, a gente está falando de receptores que vão se ligar à glicose. E aí independe do tipo de carboidrato. Tá? Sim, mas assim, a frequência com que você faz essa ingesta tem diferença. Assim, tipo, sei lá, se você vai ter uma rotina... Você diz a velocidade de absorção ou a frequência de ingesta? Basicamente, você é uma pessoa que ingere açúcar o tempo todo, né? Claro que isso vai ser... a velocidade do metabolismo, de metabolizar essa molécula vai ser muito mais rápida do que se você for uma pessoa que, sei lá, que, tipo, usa carboidratos complexos a maior parte do tempo. Não, mas para esse aspecto, independe do tipo de carboidrato para se ligar ao receptor. São coisas distintas. E aí, falando... Entendeu? No final das contas, vira glicose. Isso, exato. Qualquer carboidrato no final do processo digestivo, você vai utilizar como fonte energética, vai ser glicose. Tá? E aí, a velocidade de absorção, né, o nível glicêmico são outros fatores. Quando a gente fala disso aqui, a gente começa a pensar, poxa, para que existe o núcleo accumbens? Para que existiu? Por que ele está presente na nossa vida? Por que ele está presente na vida de grande parte dos animais? Você imagina o seguinte, hoje você pega um bebê recém-nascido, ele vai pegar qualquer coisa e vai botar na boca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado ali de não deixar a criança solta. Aí a mãe vai pegar o bebezinho, bota lá no braço, o bebê ele vai buscar o peito para mamar. Esse é o reflexo do bebê, isso é normal. Se você colocar alguma coisa do lado. E durante esse processo de desenvolvimento, a utilização desse carboidrato, né, da glicose, gera uma recompensa, gera prazer. Tanto
são vários fatores. A utilização dos alimentos são muito importantes para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa reproduzir. Então, um animal, né, no caso racional, que não tem o entendimento que ele tem que comer, a quantidade de macronutrientes que ele tem que comer, ele sabe que ele tem que comer, quando ele comer, ele vai ter prazer pela comida. Então, ele sabe que se ele pegar um negócio lá e mastigar, ele vai ter uma sensação de prazer. Assim como a reprodução sexual. Né? Senão, o que vai fazer o indivíduo, né, se reproduzir? Quem que vai fazer o macho com a fêmea, né, acasalarem? Se ele não perceber que tem um prazer associado àquilo ali. E aí isso a gente chama recompensa. Esse sistema de recompensa, ele existe ao longo das nossas gerações, justamente para que a gente possa se manter vivo. O que acontece é que a gente continua tendo esse centro de recompensa, mas a gente tem hoje comida de Lipton, açúcar de Lipton na geladeira para você comer o quanto você quiser. Então, a hora que você quiser, você vai lá e pega. Você precisa de conhecimento, você precisa de controle físico, controle emocional, para que você não abra toda hora a geladeira e come o que você gosta, porque você vai ter uma recompensa ali aquele aspecto. Então, é um fator psicológico. É a vontade, desculpa. A de Lipton é você comer à vontade, a hora que quiser, a quantidade que quiser. Bom, esse artigo aqui é um artigo também bastante interessante, que mostra que o açúcar gera dependência. Para manter o ativo núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa associado, é necessário, a longo prazo, você ingerir maior quantidade de açúcar. Outros alimentos deixam de secretar a mesma quantidade de dopamina e acetilcolina, né, que vão ser os neurotransmissores aí secretados, que vão se ligar ao núcleo, né, quando você faz ingesta. Esse trabalho aqui ele mostra o seguinte: aqui é o primeiro dia, tá, ingestão de sucrose. E aí, depois de 21 dias, ele faz análise de novo em 3 grupos diferentes. Ele vê que depois de 21 dias, o grupo que tem uma quantidade de sucrose disponível, a garrafinha lá dos ratinhos, isso é rato, tá? A garrafinha dos ratinhos lá ficar com sucrose direto, ele toma mais água do que os outros que não tomam. O comportamento dele é de fazer uma ingesta maior. E olha que interessante, quando ele vai ver lá a dopamina e esses transmissores associados ao núcleo accumbens, ele vê que há um aumento da dopamina no grupo que faz a alimentação normal, mas no grupo que faz a alimentação com açúcar, ele tem uma diminuição, para ele manter a quantidade de dopamina, ele precisa aqui nesse dado comer mais açúcar. E o que acontece? Quando ele come a ração, ele começa a não ter mais um aumento de dopamina. Então, ele dá preferência à água com açúcar do que à ração, porque gera mais prazer ele ingerir água com açúcar do que ele ingerir a ração. Ele começa a fazer uma troca, né? E aí a gente entende, o consumo de açúcar eleva os níveis de dopamina no núcleo accumbens, que a gente chama de NAC, na via de recompensa mesolímbica durante o cérebro, semelhante ao uso de muitas drogas. Nós temos aqui, esse trabalho mostra aí o seguinte: ele deu um medicamento chamado vareniclina, após 4 semanas e após 12 semanas. Depois de 12 semanas, a ingesta de sucrose, a ingesta de açúcar, ela foi diminuída nas concentrações de 1 mg por quilograma e 2 mg por quilograma, mostrando que os receptores que estão associados ao uso de cigarro, por exemplo, ou de outras drogas, estão associados também à utilização do açúcar, né, a receber o açúcar. E aí, quando ele usa esse medicamento aqui, por exemplo, ele faz esse trabalho aqui, ele mostra esses 2 receptores, o alfa-4B2, que é um receptor nicotínico, que a gente chama de acetilcolina, e o alfa-6B2 receptor, que é o antagonista nicotínico, né, um que estimula e um outro que inibe. Quando você tem a ingesta de açúcar, após 4 semanas, né, você tem um aumento do receptor, né, e quando você e uma inibição do antagonista, né, ou seja, você precisa aumentar a sua ingesta de açúcar ao longo da sua vida. Se você come mais açúcar, você vai ter uma tendência a comer mais açúcar. Então, a gente entende que a dificuldade e a possibilidade de associação está associada ao cigarro, à
a cocaína, né, o êxtase, as anfetaminas como um todo, né, ele está associado também ao prazer e essa sensação de recompensa que é gerada pela alimentação do açúcar. E essa é uma das justificativas muito utilizada hoje, né, para quem preconiza a dieta low carb, né, como um todo, principalmente a dieta cetogênica. A possibilidade de viciar, de você ter uma influência no seu centro mesolímbico, né, no núcleo accumbens, e aí você tem a necessidade de ficar comendo mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar, aí você não consegue diminuir. Então agora falando especificamente da doença cetogênica. Quando a gente fala de dieta low carb, né, existem vários tipos de dieta. Tem a paleolítica, cetogênica, são doenças que hoje, são dietas que hoje são muito utilizadas. Agora, quando você vai pesquisar na internet, você vai ver lá joga no Google lá, dieta cetogênica para emagrecimento, dieta cetogênica para... Vai ter um monte de gente falando um monte de coisa. E muita besteira para qualquer tipo de dieta, low carb e cetogênica. Quando você vai procurar nas bases científicas as informações, você vai ver que a gente tem uma restrição. E como essas dietas são estudadas no meio científico? Então você tem, se você botar low carbohydrate diet, você vai ter um retorno de 8.664 artigos e a grande parte deles estão associados à obesidade e perda de peso, né? Metade aqui relacionada ao exercício e etc. Tá? Isso é uma quantidade bem limitada de trabalho. Você vê aqui diabetes, né? Quando a gente vai ver dieta cetogênica, a perda de peso é 268 artigos. É um número muito pequeno. Dieta cetogênica ela é estudada há muitos anos por quê? Tratamento de epilepsia. A dieta cetogênica ela ganhou um crescimento muito grande, uma notoriedade muito grande, em função da possibilidade de tratamento de crises epiléticas. Então, esse é a grande fonte de estudos da dieta cetogênica hoje. E aí, paleolítica diet, então não tem nada, né? A gente não consegue falar quase nada aí de dieta paleolítica com fundamentação, porque a quantidade de informações que a gente tem, ela é muito restrita. Por que a dieta cetogênica está sendo muito falada, está em moda? E a preocupação das dietas low carb. Saiu esse dado aqui da Vigitel, vocês devem ter visto, que o Brasil atingiu o maior índice de obesidade em adultos nos últimos 13 anos. Praticamente 20% da nossa população está obesa, tá, com IMC acima de 30. Então, com isso, claro, as pessoas vão querer diminuir o peso, emagrecer. Tem várias estratégias e uma das estratégias é através da alimentação. Volta, por favor. Volta, claro. Obrigada. Nada. Isso aqui é a repetição. E aí, tem esses 20% de obeso, mas tem um número aqui que é pior, né? Que esse é pior, porque é mais chamativo. Mais de 55% das pessoas estão acima do peso. Mais de 55%, ou seja, a cada 10 pessoas, 5 estão acima do peso. Cada 20, 11. Cada 100 pessoas, 55. Não necessariamente obeso, mas acima do peso, a IMC acima de 25. Porque o obeso é IMC acima de 30, né? Sobrepeso e IMC acima de 25. Então já tem um grande número, mais da metade da nossa população brasileira, está acima do peso. Então as pessoas que estão acima do peso, as pessoas vão querer o quê? Buscar formas de emagrecimento. Rápido, né? Ninguém quer, a vida é curta. E aí a gente tem algumas metas para reduzir a obesidade. A primeira é deter o crescimento de obesidade. Tá? Então a meta é a gente estabilizar a obesidade, ficar próximo do número ali de 17,9, né? Diminuir aí a velocidade de crescimento. O segundo é reduzir em 30% o consumo de refrigerantes e sucos artificiais. Aí a importância, né? Já a gente vê do nutricionista a importância da alimentação, tá? Porque a gente tem um número muito pequeno de pessoas que têm uma alimentação saudável, um número muito grande de pessoas que se alimentam de refrigerantes e sucos artificiais, sem saber do mal que pode ser causado por todos os aspectos bioquímico-fisiológicos. Né? Então a gente tem 30%, a meta é que diminua aí para 12,5%, né? Aumentando imposto sobre os produtos, conscientização, políticas públicas, tá? E aí aqui a terceira é aumentar
em 17,8% o número de pessoas que consumam frutas e hortaliças. A gente está hoje aqui no patamar de 35%, a meta é chegar a 43%. Ou seja, você tem aí mais de 60% das pessoas no Brasil não consomem esses alimentos. Esse é o último dado da Vigitel. De que ano que é isso, você sabe? Agora, de 2018, saiu agora de 2019. E aí outro fator importante que interfere nisso é o nível de inatividade física. Então o número de indivíduos inativos reduziu, né? Isso já é algo interessante, isso é algo positivo, mas a gente tem ainda um número muito grande de pessoas que não praticam o mínimo de atividade física recomendado pelo American College ou pela OMS. A gente tem um mínimo de atividade aí que é de 150 minutos por semana, 5 vezes na semana, 30 minutos por dia, intensidade moderada. Para grande parte de nós aqui, isso é uma caminhadinha. Malhar na academia 3 vezes na semana já seria o suficiente para o mínimo de atividade. O que é o mínimo de atividade? É para você ter menos chance de ter hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana, né, uma probabilidade menor de você ficar obeso. Isso é o mínimo. Mas uma grande parte da população, 44%, não faz esse mínimo. E esse mínimo, às vezes, considera para o trabalho. Se você for caminhando para o trabalho, for de bicicleta para o trabalho, isso aí, às vezes, já é o suficiente para te manter dentro do mínimo considerado de atividade física. E sedentários aí, a gente tem a quantidade de 13% de pessoas que não fazem nada. Tá? 44% não faz suficiente, 13% não faz nada. Se você for somar aqui os 44 com 13, 57, você vai ver que é mais ou menos o número de pessoas que está aí, o mesmo percentual que está acima do peso, né? Que está com sobrepeso. O que não faz nada? Não se desloca? Não se desloca, não faz, porque o mínimo é o seguinte, não faz suficiente, é que faz alguma coisa. A pessoa que faz acima de 10 minutos de atividade física por dia, se você sai da sua casa, vai na padaria ou vai passear no parque e você tem 10 minutos ou mais de atividade física, você já é considerado que você faça alguma coisa. Se você faz menos que isso, não é considerado que você faz nada, tá? Que você é sedentário. Você não faz 10 minutos de atividade no dia. Agora, você faz mais de 10 minutos, se deslocou 10 minutos, você faz alguma coisa, você é considerado insuficiente ativo. Se você faz menos que isso, você é totalmente sedentário. Tá? E aí, um outro fator importante, não sei se vocês já viram esse filme, tá? Ele está disponibilizado gratuito no YouTube, e muito grande, Pela Vida de Meu Filho, um filme do Fred Ward com a Meryl Streep, que é um filmaço, né? Eu comecei aí a pesquisar mais, trabalhar agora mais com essa dieta. O que acontece? Por que tomou toda essa polêmica, essa fama toda? Essa dieta foi descrita pela primeira vez em 1920 e com uma possibilidade de tratamento de cura para epilepsia. E aí, o filho do diretor desse filme tinha problema de epilepsia, começou a descobrir o pequenininho com 5, 6 anos, e aí ele começou a aumentar o número de ataques, né, não é ataque, chama, meu Deus. De crises, aumentou o número de crises. E aí ele teve que ser internado. Internado de medicamento muito ácido, os medicamentos são muito fortes. Ele teve que usar capacete no hospital, porque ele batia com a cabeça e caía toda hora, batia com a cabeça. Depois ele foi para um berço fechado, tem que fechar em cima, fechar com grade nas laterais, com cadeado, porque ele tinha mais de 80 crises convulsivas por dia. Tá? Então ele se tremia, se batia todo, nenhum medicamento, ele se testava medicamento novo, ele não conseguia curar. E a mãe, imagina, do lado do leito ali, desesperado, o pai também, vendo o filho sofrendo, poucos minutos de consciência, né? E a tendência era que ele não sobrevivesse por muito tempo. O índice de óbito é grande, né? E ela, procurando opções, foi para a biblioteca fazer o que a gente faz, né? Foi pesquisar. Aí foi para a biblioteca e viu no livro tratamento de epilepsia. Um dos tratamentos alternativos era uma dieta cetogênica. Ela olhou e chegou para a médica e falou: doutora, a gente tem que tentar isso. Vamos tentar dieta cetogênica? Aí a médica falou: quem é o médico aqui? Sou eu ou você? O que você sabe? Né? A gente vai tentar medicamento, vamos tentar um medicamento novo. Ela entrou em contato com o doutor, que foi um centro que onde desenvolveu essa dieta, né? Onde se fazia esse tipo de tratamento. Ela falou: olha, não dá para fazer a transferência dele, que tinha que ir de avião, tem todo um sistema específico para fazer a transferência. E aí, depois de muita tentativa, a mãe, né, corre atrás, faz o que pode, o que dá para o filho. E aí foi até lá, viajou, conseguiu com o médico,
conseguiu a liberação através de um advogado amigo dela para conseguir levar o filho para fazer o tratamento. E aí eu acho que vale a pena, né? Depois o diretor do filme fez, a Meryl Streep fez esse filme de graça, né? Sem cachê, para poder divulgar a dieta cetogênica como uma possibilidade de tratamento alternativa para crises de epilepsia. Oi. Eu tinha uma aluna que tinha ataques de epilepsia na escola, era em torno de 10 ou 11 por dia. E aí ele foi para os Estados Unidos para fazer um tratamento lá com o médico de lá, porque aqui no Brasil praticamente não tinha cura. Nenhum remédio fazia efeito, tá? E o primeiro tratamento que ele fez foi a dieta cetogênica. O mais doía, ele tinha 4 anos e ele tinha total consciência que ele não podia comer os mesmos lanches dos outros amigos e tal. E era assim, low carb mesmo. Muito magro, mas aí diminuiu em 3 vezes por dia. Isso já era muito. Isso aí. O primeiro estudo, né? O primeiro estudo que foi feito é com 17 pacientes. Desses 17, foram 11 ficaram tratados da epilepsia, 3 tiveram a diminuição do número de crises e os outros 4 não tiveram nenhuma alteração. Você imagina, você como nutricionista dar uma possibilidade dessa de tratamento, né? Porque aí quem efetivamente vai ter o maior conhecimento para fazer isso vai ser você, né? Como nutricionista com esse tipo de conhecimento. E isso é maravilhoso. E por isso que quando a gente bota lá Cetogenic Diet, né, cientificamente, a preocupação no geral não é perda de peso, a preocupação é tratamento. Porque o tratamento de um problema como epilepsia, né, ele dá uma repercussão muito maior e ele tem uma eficácia, né, tem um efeito muito maior no tratamento do que efetivamente na perda de peso, com relação à preocupação. Então vale a pena ver esse filme, se você botar lá no Google, ele está no YouTube gratuito, tá? Como é que funciona essa dieta, né? Como é que ela ocorre? Então a gente tem um alto consumo de gordura, moderado de proteína e baixo ou muito baixo de carboidrato. Qual é o grande problema e a grande dificuldade, cara, disso? Existem vários tipos de dieta cetogênica diferente e vários tipos de dieta low carb diferente. A dieta descrita original, ela consiste em 90% de lipídio, 6% de proteína e 4% de tratamento de epilepsia. Você, mais do que eu, sabe que ingerir 90% de lipídio no dia é muito difícil, muito difícil. Você vai comer o tempo todo azeite, bacon e abacate, né, em certa proporção. É o que você... Castanha, mais ou menos, porque a castanha já tem a quantidade de carboidrato também. Se você botar nessa dieta, você fica arrebentado, você não consegue comer mais nada, né? Então, esse 90% é um negócio surreal. E aí vieram as dietas modificadas. Então, você tem dieta aí que tem um range, né? Que tem um limite inferior e superior. 55% de gordura a 90%, que é a mais severa. De 6% a 30% de proteína. E de 4% a 10% de carboidrato. Por exemplo, numa dieta aí de 2.000 calorias, serão consumidas por dia de 20 a 50 gramas de carboidrato, né? Depende aí do teu consumo, depende de quanto você vai ter de percentual na sua dieta por dia, tá? Então 10% aí de 2.000 calorias a 5%. Essa porcentagem de carboidrato tem relação à quantidade de crises que a pessoa possa apresentar durante o dia e reduzir mais? Não tem. Foi a dieta que foi descrita em primeiro lugar, mas as dietas, mesmo hoje, tanto que hoje não se faz mais essa que era feita em 1920, né? Se fazem as dietas adaptadas, que são algumas dessas aqui, né? Que você tem o mesmo velocidade sem fazer uma restrição muito grande. Aí o que se indica no estudo, mas que não tem diferença, não fazem distinção entre tipos de carboidratos, porque a quantidade de carboidrato que você pode ingerir é muito pequena, né? Com relação ao percentual mínimo associado ao tipo, porque se você come um pãozinho, come uma bala, já era, né? Tá dieta. Você come um pão bisnaguinha, acabou a tua dieta, você pode comer mais nada. Aí você for fazer a contagem exata, você vai ver que as verduras, os legumes, mesmo tendo um percentual de carboidrato baixo, dependendo, por exemplo, abobrinha, tomate, que o pessoal usa que tem uma quantidade menor de carboidrato, ainda assim você tem dificuldade. Na dieta de 90% você não consegue colocar. Na dieta de 90% você não consegue colocar verdura nenhuma, legume, verdura nenhuma. Porque a alface da couve já vai passar isso aí, tá? O de 90%.
Aí o que acontece? Esse artigo aqui novo, tá, de 2019, do Martin McGill, do Journal of Human Nutrition Dietetics, mostrou diferentes tipos de alimentação. Então, aqui 10%, tá, do requerimento energético total estimado, esse aqui de 10 a 20 gramas, que é o modificado de Atkins, tá, dieta modificada de Atkins. Esse LGTI é baixa glicemia, baixo índice glicêmico. Esse MKD aqui é essa dieta cetogênica de cadeia média de triglicerídeo. MCT, cadê? Não, essa MCT, cadê é essa? Cadê MKD? Enfim. E aqui é a Cetogenic Diet, né? A Cetogenic Diet que eles consideram essa aqui, ó, de 4% de carboidrato, 90% de gordura e 6% de proteína, né? Era original. E aí hoje tem essa modificação aqui, que é essa dieta cetogênica modificada, que considera aí um range, né, pequeno, 5% de carboidrato, 20% de proteína, 75% de lipídio. Cara, ainda assim é muito difícil fazer essa dieta. Você ter o controle de 5%, 5 a 10% da tua ingesta diária, e aí você vai entrar lá em qualquer tipo de site, qualquer tipo de recomendação, você tem, as pessoas recomendam você comer, botam lá Instagram, falando Instagram, YouTube, são as redes não oficiais, mas que é o que as pessoas vão ter o maior acesso, né? As pessoas leigas, as pessoas que não procuram nutricionista, as pessoas que não procuram profissional, elas vão chegar lá e vão seguir aquelas dietas, e aí não conseguem nunca manter os 5% de carboidrato, que é muito difícil. Então aqui, Russell Wilder foi o primeiro a usar a dieta para tratamento de epilepsia em 1921, e aí agora ressurgiu a dieta para perder peso, né? Um conceito mais recente sendo mostrado eficiente a curto prazo, né? E aí isso já é importante. Por que a curto prazo, principalmente? Porque você tem ali a glicose, né? Ela é polar, hidrofílica, então você tem uma ligação da glicose com a água. Se você diminui a sua ingesta de carboidrato e glicose, você também vai ter uma retenção significativa líquida na primeira semana, principalmente, né? Então a dieta é utilizada às vezes como um estímulo. Fisiologia e bioquímica. Então os carboidratos são a fonte primária de energia dos tecidos corporais. Quando ingerimos menos de 50 por dia, o nível de insulina diminui e a predominância catabólica. Com depleção de glicogênio do corpo, é forçado a mudar a fonte metabólica para gliconeogênese e cetogênese, tá? Então a gliconeogênese é a utilização de outros elementos que não glicídicos, né? Principalmente aminoácidos, para a gente poder formar energia, para a gente poder ter uma quantidade de glicose suficiente. E a outra forma, quando a gente não tem um estoque de glicose muito baixo, isso acontece após 3, 4 dias de dieta, você começa a formar corpos cetônicos e eles são utilizados como uma segunda fonte energética, né? Principalmente para o cérebro. Questões de preocupação, né? Implicação para a saúde a longo prazo não são bem conhecidos devido à literatura limitada, tá? A gente tem muito pouco conhecimento de longo prazo. Os efeitos colaterais de curto prazo são náusea, vômito, dor de cabeça, fadiga, tontura, insônia, dificuldade na tolerância ao exercício, né? Constipação, às vezes chamado de ceto seco. Efeitos adversos a longo prazo incluem esteatose hepática, hiperproteinemia, pedra nos rins, deficiência de vitaminas e minerais em função da sua pouca capacidade ou possibilidade de comer verduras, legumes e vegetais. E agora, uma das questões mais cruciais, adesão. Cara, fazer essa dieta é muito difícil. Alguém aqui faz cetogênica ou já fez? Faz ou fez? Já fez? Mas geralmente eu faço. Durante quanto tempo você faz, em média? Depende, eu sou atleta, então geralmente eu fico mais Período. 3 semanas, 4 semanas. Fica tranquila. Eu gosto. Quem vive contigo te suporta numa boa. Nem nada. Mas eu prefiro não ser falta, na verdade. Então, aí tá naquele grupo lá dos dislikers, né? Carbo dislikers. Eu sou do carbo liker, pra mim é difícil. Então, ó, essa revista aqui que fez o trabalho com tratamento de epilepsia, né? Mostrou que existe uma tendência após 6 meses de aumento do triglicerídeo. E aí tem outra, essa já não é uma revista tão recente, mas eu acho que é interessante. Mostrou que 40% das pessoas que começaram, mesmo fazendo tratamento para epilepsia, desistiram de fazer a dieta, não conseguiram concluir. Ou seja, não é qualquer um que consegue, tem que ser muito forte, né? Você tem que entender muito a dieta, tem que estudar muito a dieta, tem que ter alguém do seu lado ali o tempo inteiro para você conseguir ficar cetogênico. Esse trabalho aqui, ele mostra que esse tipo de dieta
metabólica, mas não mostrou diminuição de peso, né? Então ele mostra aqui o percentual de divisão das dietas, né? Essa aqui foi a principal, 74% de gordura, 20% de proteína e 6% de carboidrato. Ele teve uma diminuição de glicose, diminuição de triglicerídeos, aumento de HDL, diminuição da pressão arterial, mas não viu uma diferença significativa na mudança de peso. E aí aqui ele mostra o seguinte, que a dieta low carb é low carb, medium carb e high carb. Teve uma diminuição significativa de triglicerídeos, justificando que ele é utilizado como fonte energética, um aumento de HDL frente ao medium carb, high carb, medium carb, e uma diminuição de glicose comparado ao high carb, que é o que a gente espera que acontecesse, né? Agora vamos falar do exercício, né? A gente sabe que a dieta ela é utilizada, ela tem sido mostrada bastante eficaz até agora para diminuição de peso rápido, tá? Para perda de peso rápido, mas a longo prazo a gente ainda tem muitas lacunas, a gente precisa saber muito como é que funciona essa dieta. Um estudo que eu não sei se eu botei aqui, mas já vou adiantar, senão depois eu esqueço. Tem alguns trabalhos com os animais que mostram aumento de resistência à insulina, tá? Após 2 semanas de dieta cetogênica. Então a tendência a ficar diabetes ou pré-diabetes, né, em animais. Foi um dos estudos que eu encontrei só para a gente poder, só para eu lembrar. Então esse trabalho aqui feito com militares de Lafontaine de 2019, um trabalho recente, né, ele fez uma ingesta aqui de menos 50 gramas de carboidrato, 0,6 a 1 grama de quilo de proteína por quilo, né, ingerir caloria à vontade. Cara, esse negócio de... Você diz resistência à insulina pelo fato de produzir pouca, porque assim, a insulina é a resposta do organismo à ingestão de glicose. Exatamente. Né? Então, assim, se você está ingerindo pouca, você está produzindo pouco. Mas aí o teste de tolerância à insulina, tolerância à glicose, você dá a mesma quantidade de glicose e você vê o quanto de insulina foi secretado. Então, quando você dá uma quantidade grande de glicose, você tem uma diminuição da secreção de insulina, significa que tem uma resistência à insulina. Sua capacidade de captar a glicose e do plasma e colocar para os tecidos, né, periféricos, ela fica diminuída. Sim, acredite nisso, mas assim, não são todos os trabalhos que mostram isso. Um trabalho mostrou, eu acho importante a gente saber, para a gente poder discutir. Então, a resistência é gerada por conta da pouca produção. E, sei lá, no momento que você ingere mais, aí... Por exemplo, suponhamos aqui que eu faço cetogênica há 5 meses. Você faz a dieta normal, high carb. Aí a gente fica em jejum por 12 horas, eu faço a ingestão de 50 gramas de carboidrato e você também. Você tem uma capacidade de remover aquele carboidrato do seu plasma e colocar dentro do tecido, você diminuir a glicemia plasmática melhor do que a minha, que fiz cetogênica. Então isso chama-se resistência à insulina, ou seja, sua capacidade de sentir a quantidade de açúcar e tirar ele da corrente sanguínea, secretar a quantidade de insulina maior, fica diminuída. Tá? Esse foi um trabalho que eu vi com animais, com ratos, mais especificamente. Aí aqui, olha só, fala, ingira caloria à vontade. Alguns trabalhos, algumas pessoas falam, não, você não precisa se preocupar, porque a gordura, ela gera saciedade. Então, o esperado é que a pessoa que coma muita gordura tenha menos vontade de comer. Mas se você pegar uma pessoa que gosta muito de comer, né, vai usar estratégias aí, não, eu vou comer mais carboidrato, vou aumentar o meu consumo calórico no final do dia, vou comer 1 milhão de para eu poder manter o percentual. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Importante, olha só. Um negócio que muito complexo da literatura, grande parte dos artigos, quando você vai no Disclosures ou no... como é que é o nome? Quando a pessoa interesse, né? Como é que chama o nome? Conflito de interesse, obrigado. Conflito de interesse, grande parte desses estudos tem conflito de interesse. Alguns estudos são bons, né? Outros a gente tem que tomar algum cuidado, porque, por exemplo, esse doutor Valek aqui, ele recebe royalties do livro, tá, de nutrição de low carb, ele é fundador e consultor da Vita Health, e geralmente fica escrito pequenininho, você não vê, tá? Ele é associado do grupo de dietas cetogênicas da UCAN, e aí tem vários fatores. Então, todos os artigos que eu botei, que eu vi conflito de interesse, eu botei aqui em cima que tem um conflito de interesse do pesquisador. Corpos cetônicos e glicose, o que aconteceu? Ele vê aqui nesses indivíduos que treinaram, fizeram exercício, a glicose aqui em cima em pretinho, ela tem um aumento nesse grupo até a 6ª semana, depois ela regulariza, volta aos valores da concentração normal no plasma, e os corpos cetônicos eles aumentam muito, ficaram aumentados até a 9ª semana, uma modificação no início,
Um aumento, teve um aumento no começo e depois eles diminuíram um pouco, tá? Aumentou e depois diminuiu. Da 7ª semana em diante eles voltaram aí aos valores normais, voltaram à adaptação. Com relação ao peso corporal, o grupo que fez dieta cetogênica teve uma perda muito significativa de 7,7% do peso, enquanto o grupo controle não perdeu nada. Com relação ao percentual de gordura, houve uma diminuição de 5% do percentual de gordura e o grupo controle teve pouca diminuição, nada praticamente. Massa magra, houve uma perda significativa da massa magra total de 1,4% e da massa gorda de 5,9%. Teve uma mudança muito significativa na composição corporal. Tecido adiposo visceral teve uma diminuição de 0,5%, né? E na gordura hepática não houve diferença entre os dois grupos. É interessante isso aqui, que seria a parte importante com relação à dieta, né? Ao tempo e a dieta. Ao tempo, os dois grupos tiveram a melhora significativa da força, que é o treinamento de força, comparado ao pré, mas um grupo não foi diferente de outro, mostrando que para esse caso aqui, a treinamento de força, a doença cetogênica não alterou a capacidade de aumentar a força. Esse outro trabalho aqui, ele faz a comparação em corredores de ultra endurance, também aqui de novo conflito de interesse, tá? Eles ganham dinheiro por livros de nutrição do exercício, é uma revista melhor, é Metabolism Clinical and Experimental. E você tem aqui a low carb 10% de carboidratos, 19% de proteína e 70%. Eles eram cetoadaptados por mais ou menos 20 meses, tá? Em média 20 meses, ou seja, eram indivíduos adaptados à dieta cetogênica. Eles fizeram aqui uma atividade de 180 minutos, submáximo, corrida 64% do VO2 máximo na esteira. Você fizeram 3 horas de corrida e foi ver a resposta após as 3 horas. A glicose plasmática, ela não aqui em relação aos dois grupos, o grupo low carb diet teve uma maior glicose plasmática após 60 minutos, tá? E o grupo que fez o high carb, ele tem uma diminuição maior, tá? Após 240 minutos, a recuperação, né? Do que o grupo que high carb, né? O high carb ele faz gliconeogênese aqui e volta. A concentração de glicose plasmática tem um aumento. Em relação à insulina, tem uma diferença significativa após 240 minutos. Né? O grupo high carb ele apresenta um aumento da secreção de insulina na recuperação, enquanto o low carb não tem. Tá? Também acredita-se que em função do aumento do plasma pela gliconeogênese. Com relação aos corpos cetônicos, o grupo que está low carb ele tem um aumento significativo dos corpos cetônicos comparado aos dois grupos high carb. E você tem um nível de glicerol modificado aqui também entre os dois, naturalmente em função dos ácidos graxos e glicerídeos como fonte energética. Tá? E aí aqui o mais interessante que ele considera, né, é que o high carb é o preto, o low carb é o cinza. Você tem aqui imediatamente pós-exercício, você tem a quantidade de glicogênio diminuída no grupo low carb, só que após 120 minutos dá um up. O grupo que é low carb ele tem uma quantidade de glicogênio maior do que o grupo que é high carb, tá? Então isso foi um dado aí que ele considerou interessante. Naturalmente você tem uma maior oxidação de gordura no grupo que é low carb e uma maior oxidação de carboidrato no grupo que é high carb, né? Mostrando que você vai oxidar um nutriente que você tem maior disponibilidade. Agora o seguinte, gente, para fechar isso aí, eu fiz um estudo de caso em mim. Quando a Luciana me convidou, eu falei, tem que entender mais, porque como eu não sou nutricionista, né, eu precisava de ajuda aí para entender. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que ter também a parte sentimental, né, a parte assim, experimental. O que acontece quando você faz a dieta cetogênica? Vale a pena você fazer? Quais são as dificuldades que você efetivamente encontra quando você vai fazer a dieta ou a facilidade? Qual é a diferença que você tem de peso corporal? Aí eu comprei a balança, comprei um glicosímetro, comprei um medidor de corpos cetônicos, né, e comprei um monte de amigo nutricionista para me ajudar aí nessa dieta. Que é super difícil. Bom, então sou eu esse cara aí, já aprendi nome, 33 anos, faço triatlon, treino de cerveja por semana em média, né, minha ingesta de macro é de 50, 30, 20 em média, que é a normal. Eu iniciei a ceto, para ajustar foi muito difícil.
Então eu consegui fazer a moderada, que é de 66% de gordura, 28% de proteína e 6% de carboidrato. Aí eu fiz as medidas dos meus treinos de natação e de corrida, consegui fazer a dieta por 9 dias, até ler o artigo sobre dos ratos lá com resistência à insulina, eu amarelei. Eu comprei, eu medi com cetosímetro na urina, tá? Usei meu relógio Garmin, que ele mede, eu durmo com ele, então ele mede meu gasto calórico estimado, né, durante o dia, eu consigo medir a frequência cardíaca durante essa atividade. E utilizei para ajudar os nutricionistas aí o aplicativo MyFitnessPal, tem vários, que você vai colocando ali os alimentos que você ingere. Eu pesava o alimento, isso é chato pra caramba, cara, porque eu tinha que ficar pesando o alimento que eu ingeri antes de comer, eu tinha que pensar o que eu ia comer, aí botava lá, pesava. Cara, o primeiro dia foi só para aprender, muito difícil, comer essa quantidade de gordura, porque eu como pão pra caramba, eu adoro pão, hambúrguer, pizza, tudo, cerveja, refrigerante, tudo. Aí eu falei, cara, eu vou fazer essa dieta e vou ver como é que funciona. Eu fui lá comer o primeiro dia, falei, o que eu posso comer no café da manhã? Eu tô vendo lá a dieta, abacate, bacon e azeite. Eu falei, porra, ovo dá, só porque pela quantidade de proteína, daria para colocar um ovo, aí eu comi lá a quantidade de ovo, só que, aí como eu tô acostumado a botar um pratão de arroz com feijão no almoço, e salada pra caramba, com muita salada, não podia só carne, né? Aí eu peguei uma carne bem gorda lá de porco, uma costela suína, aí botei abacate, cortei abacate, azeite, aquela sensação de óleo na boca, assim, comendo. Só que acontece, para matar minha fome, eu comi quase 1 quilo de costela, né? Eu falei, porra, não tem arroz e feijão, tem que comer muito. Eu comi pra caramba, então o meu consumo energético no final do dia foi muito gigante, eu tinha comido alguns... Aí que eu fiz? Eu falei, porra, não posso comer muito carboidrato, eu como 2 pães franceses de manhã, né, ou tapioca. Eu falei, ó, eu vou no mercado, vou comprar uma bisnaguinha, que eu como uma bisnaguinha de manhã. Aí quando eu fui lá ver a bisnaguinha, pô, uma bisnaguinha já era 3 vezes a quantidade de carboidrato que eu podia consumir no dia, já era. A bisnaguinha ficou dura lá, estragou, quebrou minha dieta. Essa foi minha distribuição, tá? 66% lipídio, 28% proteína e 6% carboidrato. Gente, para quem é carbolover, eu vi essa definição no artigo científico, eu achei magnífico. Para quem é carbolover, ou seja, ama carboidrato, é extremamente rodízio de pizza. Aí o primeiro dia eu fiquei sem comer nada de carboidrato e tinha ido uma festa um dia antes com a minha esposa, tinha um browniezinho lá em casa na geladeira. Minha mulher levou aí, ela foi trabalhar, trabalhar de plantão. Toda hora que chegar na geladeira, eu vi aquele brownie, eu falei, se eu der uma mordida, ninguém vai saber. Ninguém, só eu. Não vai passar batida. Eu falei, não, tem que seguir a regra. E eu tô acostumado a comer fruta todo dia, manga, laranja e tal. Aí não dá pra comer, tem laranja, então nem se fala. Eu falei, cara, que dieta maluca é essa? Como é que eu vou fazer isso? No primeiro dia foi desesperador, no segundo dia eu cheguei no corredor do trabalho sentindo o cheiro da manga, assim, de longe. Falei, cara, o cheiro da manga, tá sentindo? Ela não. Falei, cara, a manga tá muito cheirosa. Aí eu tinha que ir no mercado fazer compra. Aí eu entrei no mercado, eu comecei a ficar com raiva, eu tava estressadão, eu tava nervoso. Aí eu entrei no mercado, já entrei na parte do chocolate, né? Eu sempre na loja americana, no mercado, sempre passo e compro aquele sneakerzinho, né, aquele chocolatezinho. Aí eu passei na padaria, um cheiro de pão fresquinho, falei, e um sonho, cara, tinha um sonho de doce de leite colado, doce de leite aqui no vidro. Eu podia comer queijo, né, basicamente, os queijos mais gordos, algumas coisas, enfim. É muito difícil. E aí eu nunca tinha feito uma dieta restritiva na minha vida, não foi uma dieta restritiva, mas assim, você brigar contra a sua cabeça, contra a sua vontade de querer comer, de querer fazer as coisas, não é fácil, né? Então estresse, raiva, né? Como é que aconteceu? Então eu medi aqui as calorias, né? Foram 9 dias, eu aqui tive uma quantidade de caloria muito maior no primeiro dia, comi quase 4.000 calorias, porque eu errei na dieta, então eu tive que ajustar. Ainda fazia muito exercício no primeiro dia, fazia bem, razoável. No segundo dia eu igualei a quantidade de calorias gastas com a ingerida. Depois eu consegui aqui ter um entendimento melhor, maior saciedade e conseguir ingerir uma quantidade de comida menor do que eu consumia, né? Eu fazia mais exercício, tinha um gasto energético alto e aí eu tinha um consumo um pouco menor. Então minha dieta normal, média, é de 2.400 a 2.800 calorias, depende do período do meu treino, né? Depende da fase de treino. E aí aqui ficou na faixa de 2.000, 1.900 em média. Realmente teve uma saciedade maior quando a gente colocou gordura. Quantidade de calorias ingeridas, né? Então eu gastei em média 3.000 calorias por dia durante esse período, 2.200 calorias foram ingeridas. Por semana
eu ingeri 24 mil calorias, gastei 24 mil calorias e ingeri 17 mil. Ou seja, tive um déficit aqui de 6.300 calorias, né? Durante esse período. Glicose. Aí comprei um glicosímetro, minha glicemia normal aqui basal, né? Ficava na faixa de 86, 80, 79 de manhã ao acordar. Com a dieta cetogênica, a minha glicemia estava na faixa de 60. Tá? Eu acordava fraco, eu comecei a dormir mais tempo para ter menos vontade de comer, né? Então eu comprei esse glicosímetro aqui, dá pra comprar pela internet, que dá a faixa de corpos cetônicos. Então, efetivamente, comecei a ter uma produção de corpos cetônicos matinal entre 1,5 a 4, tá? Então, aumentou a minha produção efetiva. Porque para você saber, né, não é só o hálito, a fraqueza, você precisa saber se você está produzindo corpos cetônicos. Vai fazer uma dieta cetogênica. Às vezes você está fazendo uma dieta low carb. Quem te garante que a quantidade de corpos cetônicos que você está utilizando é alta? Quem te garante que a gordura é a sua principal fonte de energia? Se você não medir, você não cetônico, cetogênico, a urina cetogênica, né? Então eu medi lá a quantidade de corpos cetônicos na urina, né? Facinho, através dessa tira, e aí você vê aqui a concentração, tá? Se você tiver acima de 1,5, significa que você já está entrando em cetogênese, tá? Em cetose, cetogênese em cetose. E é importante você fazer isso porque, se você quiser fazer essa dieta e for levar ela à risca, você não entrar numa possibilidade também de ter uma cetocitose. Tá? Então, não é algo fácil de fazer, não é qualquer um que vai conseguir fazer essa dieta. Bom, eu fui anotando meus relatos aqui ao longo do período, né? Então, você vai ver que as palavras que mais aparecem é estresse, fadiga, fraqueza, vontade de comer doce, tá? Uma fraqueza muito grande, fraqueza para tudo, para fazer exercício, para fazer minhas coisas. Fiz um pé de moleque que disseram que era fit lá, seguindo a dieta lá. O amigo meu falou, cadê esse pé de moleque aqui com xilitol, que dá para utilizar, que é um açúcar mais natural, você coloca a quantidade menor, mas você vai ver a quantidade de carboidrato naquilo ali, tu vai comer, pô, um mínimo, e aí você vai deixar de comer um legume, né? Alguma coisa que você poderia colocar na sua dieta, mais saudável. Então é algo muito... Aí vocês vão ver que no treinamento de força, na musculação não mudou nada, mas na natação e na corrida, eu não pedalei, tá? Porque eu ficava muito fraco, então eu estava com medo de pedalar na rua e desmaiar. Porque quando eu corri, quando eu nadava, primeiro dia que eu fui correr na rua, eu fiquei muito fraco, fazer exercício, senti meio que assim, não conseguia fazer intensidade alta. Eu falei, eu não vou pedalar porque corre o risco de eu cair em alta velocidade, subir, descer montanha e tal. E quando eu fui nadar, eu falava com o guardião de piscina para me dar uma olhada, porque eu ficava muito fraco para poder conseguir nadar. Zona aqui, em relação ao treinamento, né? Eu só fiz 6 tiros de 100 de natação, que não é o meu treino normalmente, né? Eu faço um treino com volume de 2.000 a 4.000 metros por dia de treinamento de natação. Eu diminuí em função da minha força, eu não tinha força para fazer. E aí eu comparei meu treino na dieta cetogênica e depois sem a dieta cetogênica, né? Antes e depois. Então eu tenho na dieta cetogênica, a minha passagem nos 100 metros, eu saía a cada 2 minutos. Se não conseguia nadar rápido. Porque não tinha energia, não tinha força para nadar, velocidade para nadar. O braço fica mais duro, a gente chama de empedrar, o braço empedra durante a natação, né? Então parece que está se arrastando, não tinha força para nadar. Enquanto, depois que eu botei o carboidrato para frente, para dentro, no primeiro dia, outra pessoa, mudou totalmente a minha capacidade de produzir força, né? De fazer exercício. Aí, e isso reflete na zona de treino. Porque quando eu nado na zona, e aí eu não mantive o mesmo tempo, né? Quando eu nado, normalmente, a dieta normal aqui é azul, a cetogênica é esse bege aí, tá? Você vê que a Z4, que é uma zona de frequência cardíaca mais alta, eu tenho na dieta normal 11% do meu treino é na Z4. Na zona, no treino cetogênico, durante cetogênese, eu não consegui nadar forte. Eu queria nadar um pouco mais forte, não ia. Por quê? A velocidade de oxidação da gordura é muito mais devagar, muito mais lenta do que a velocidade de oxidação de carboidrato. Então você vai ter uma diferença também no seu desempenho. No treinamento de força, eu não tive diferença para levantar peso. Tá? Só quando eu treinava grandes grupamentos musculares, principalmente perna. Tá? Mas na natação e na corrida, muito diferente. Aí na zona 3, que é uma zona mais aeróbia, né, para mim, né, a cetogênica eu uso mais e a normal aqui, né, usa menos. E aqui a Z2 período de aquecimento, tá, do meu treino. E aí tem o Effect Training, que é o meu relógio médio, o efeito do treinamento na capacidade aeróbia e o efeito do treinamento na capacidade anaeróbia. Você vê que a capacidade anaeróbia é muito difícil de treinar se você não tiver com glicose. Porque você tem a adaptação nas enzimas glicolíticas, na via glicolítica, se você estimula a via glicolítica mais. Né? Então, o efeito do treinamento, o percentual, né, na dieta cetogênica é praticamente todo aeróbio.
Enquanto na dieta normal eu consigo ter um efeito bom na minha capacidade aeróbia e um efeito muito bom na minha capacidade anaeróbia. Nesse tiro que são 6 tiros de 100 que eu fiz na natação, tá? Eu fiz isso porque eu não conseguia fazer um volume maior. Aí eu fui pra corrida. Aí na corrida, o meu pace, eu dei 5 km aqui que eu fiz, que é um treino leve, eu não fiz treino forte, não dá pra fazer treino forte. Fiz em 31 minutos e ponto 9, média de 6,22 por quilômetro. Eu corri um dia só na rua, outro dia só corri na esteira, porque até para levantar a perna é complicado, na corrida, né? E aí na dieta normal fiz em 28 minutos e o pace de 5,37, que é uma corrida que eu faço leve normalmente, né? Pela percepção de esforço. Então eu fui fazer a mesma coisa na cetogênica, quando aumentava um pouquinho a dificuldade de produzir força, tá? E aí você vê, a mesma coisa da natação, ó. A zona 4 e a zona 5, que são as zonas mais aeróbias, quando eu faço a dieta normal, eu consigo manter nela tranquila. Quando eu faço a cetogênica, eu não consigo passar para Z4. É muito difícil entrar, porque quando você começa a correr, você aumenta a ter uma demanda glicolítica maior, você não consegue dar glicose para o seu músculo contrair. Então você precisa, né, igual o carro, combustível aí, gasolina e gás. Né? Na gasolina, você pisa, o carro anda. Se você passa para o gás, o que acontece? Ele perde a potência. É a mesma coisa, gente, quando vai da glicólise para oxidação, fosforilação oxidativa. Então eu consegui, sem fazer força, chegar aqui até a Z5, tá? Que é uma frequência cardíaca mais alta. Minha glicemia após esforço. Na dieta cetogênica, né, após a natação, que foi na natação, eu fiquei com 61, para você ver o nível de fraqueza, né? Eu estava no estado que a gente chama de hipoglicêmico, né? Eu acordava com 60, hipoglicemia, teto preto e tal, e eu não conseguia fazer exercício muito forte, porque a gente faz gliconeogênese para fazer energia, então a minha glicose depois ela fica mais baixa. Né? No normal eu tenho um aumento de glicose, até por quando a intensidade, né, a distância é pequena, a gente faz gliconeogênese também, a gente produz mais glicose. Então, gente... esqueci de botar. Tive perda de peso, tá? Tive uma perda de 3 quilos ao longo desse tempo, mas essa perda foi praticamente hídrica, tá? Porque depois, quando eu voltei, porque essa glicose ela fica lá com a água, né? Você para de diminuir a quantidade de glicose, você perde muito líquido. É um cuidado que a gente tem com a dieta cetogênica para repor líquido e eletrolíticos, né? E aí, 2 dias depois que eu voltei da dieta, eu voltei ao peso que eu estava antes, tá? Não vi percentual de gordura, não vi percentual de massa muscular, até porque o tempo que eu fiquei na dieta foi pouco, né? E aí existem vários fatores. Tem gente que fala que você tem que ficar mais tempo para você se auto-adaptar, né? Para você fazer a dieta e você ter uma adaptação, você teria que ficar aí 2 meses, né? Pelo menos 2 semanas para você adaptar a cetogênese. Só que aí, quando você entra lá na questão de adequação, eu acho que tem pessoas que talvez se adequem e outras não. É muito difícil fazer dieta cetogênica. Eu acho que você foi muito ousado no seu início, assim, tipo, eu acho que você devia ter começado, você devia ter ido mais progressivamente. Sim, entendeu? Eu tinha pouco tempo para fazer a dieta. E assim, eu queria ter uma noção de como ela funcionava e se eu ia realmente produzir corpos cetônicos. Porque eu estava preocupado de começar a dieta e não conseguir produzir corpos cetônicos com velocidade, né? Então eu queria fazer ela certinho para eu ali em 3, 4 dias efetivamente. E aí, gente, não é assim, detonando a dieta cetogênica é ruim ou é boa, etc. Não é essa a proposta. Mas que ela apareceu na literatura científica é que é uma dieta para você perder peso rápido, de repente para te dar uma estimulada a perder peso, né? Tem gente que mantém essa dieta por um prazo muito longo, tá? Maior, tem pessoas que relatam aí anos da dieta cetogênica. Eu acho que a gente precisa de mais estudos para conhecer mais, né, em relação à capacidade de adesão efetiva à dieta, a escolha adequada dos alimentos, precisa de um nutricionista do lado, um nutricionista com conhecimento, precisa medir glicose, precisa medir corpos cetônicos, né, para você ver o efeito. Eu acho que é importante a gente, às vezes, passar pela situação, caso a pessoa, eu vou trabalhar com dieta cetogênica, em consultório, com exercício. Eu acho que vale a pena você se colocar na pessoa, né? Eu acho que a empatia faz falta em todos os meios, na educação física, na nutrição, para muitos aspectos. A pessoa vai falar para você fazer um negócio e nunca passou pela situação.
não sabe a dificuldade, não sabe como é, né, em relação à escolha dos alimentos, por que dificuldade? Você não tem nutricionista ali do meu lado para a gente poder trabalhar nesse aspecto, né? E eu ficar lendo, estudando artigo pra caramba, e eu conseguir fazer. A disposição para o exercício físico extremamente reduzida. E o que a gente tem hoje é o seguinte, essa figura aqui, ela explica bem isso. Quando você pergunta quem quer mudar, quem quer perder gordura, quem quer perder peso, quase todo mundo quer mudar. Mas quem está disposto a fazer a mudança? Quem está disposto a sair da sua zona de conforto? É porque muitas pessoas vão procurar low carb, vão procurar a cetogênica, às vezes como uma forma de, de perder peso muito rápido, de ter um efeito muito rápido, né? E ela vai ter um efeito durante um tempo, mas e a sua capacidade de manter aquilo ali? Então a gente precisa pensar nisso, né? Eu acho que é importante você ver a dificuldade, porque você ficar na sua casa um dia também, e aí entender que as pessoas respondem diferente. Uma pessoa que vai ficar ali às vezes com estresse, com raiva, se sentindo fadigado para suas atividades diárias, para o dia a dia, você vai fazer ela mais espaçada, com mais tempo. Então a gente precisa, eu acho que, entender todos os fatores que cercam a dieta e, a nível de ciência, ter um entendimento a longo prazo, tá? Ter um entendimento de como é que ela funciona, testar mais, tá? Para que a gente possa ter os efeitos. E as pessoas que querem mudar, eu acho que para a pessoa entrar em qualquer tipo de dieta ou exercício físico, ela tem que entender o sacrifício que é fazer essa mudança, né? Que não é fácil. E aí, gente, eu queria dar os parabéns para vocês, para os nutricionistas, professores de educação física que estão aqui presentes, pelo dia de hoje. Foi um prazer, né, compartilhar esses minutos, compartilhar esses momentos. Espero que nós tenhamos aí outros momentos, outros encontros, e que não existe a fórmula mágica. Se eu pudesse falar para você o que você vai fazer com essa aula, né, para você perder peso ou para você ter uma melhora, coma menos, para você botar aí mais CO2 para fora, tá bom? Gente, obrigado, até um próximo encontro. Tenho a rede social aqui minha pessoal, e agora a gente está trabalhando numa nova rede social, acho que o Dr. Diego Viana, no YouTube, no Instagram, no Facebook, que a gente vai colocar conteúdo gratuito lá, conteúdo científico, conteúdo acadêmico, tá, para a gente poder debater, discutir e interagir mais. Gente, muito obrigado, bom dia para vocês.